Bom, então dando sequência aqui às nossas sessões paralelas do EPPM, agora a gente vai contar com a apresentação do Francisco Bruno. Ele vai falar sobre métodos topológicos no estudo de soluções periódicas em EDPs não suaves. Ele preparou um vídeo para a gente vai assistir e no final a gente abre para perguntas. Vamos soltar o vídeo agora. Olá, meu nome é Francisco Bruno e eu vou apresentar um pouco sobre esse trabalho que eu estou desenvolvendo durante o meu doutorado, sob a supervisão do professor Dr. Douglas Duarte Novaes. O título do nosso trabalho é Métodos topológicos no estudo de soluções periódicas de equações diferenciais não suaves. Então, o objetivo do nosso trabalho, basicamente, é estudar as soluções periódicas de equações diferenciais contínuas não suaves, usando a teoria averaging e também métodos topológicos como o grau de Brouwer e também o grau de coincidência. A gente vai considerar aqui a seguinte equação diferencial, dada nessa equação, e aqui alguns casos também particulares dessa equação diferencial, que é, por exemplo, quando você conhece algumas das primeiras derivadas dessa função f em epsilon igual a zero. E aí isso permite você fazer essa expansão aqui em série de Taylor, e esse é também, portanto, um caso de interesse. Dentre essas duas aqui, um caso ainda mais particular, que agora é um caso particular dessa segunda equação, é quando você toma k igual a 1. Ok? Esse caso também é interessante porque é um caso base ali para entender como as coisas funcionam, pelo menos em primeira ordem. Aqui a gente vai falar, tem um pouco sobre o histórico desse tipo de problema. Como que está a literatura atualmente sobre esse problema, né? Então, para a equação mais particular, a equação 3, existem diversos resultados na literatura, tanto clássica quanto recente, de artigos publicados, sobre dando condições suficientes sobre essa equação, sobre as funções f1 e r, para que a gente consiga garantir para epsilon suficientemente pequeno que essa equação tenha aqui soluções periódicas de um determinado período. Para a equação 2, existem, né, na literatura alguns trabalhos publicados sobre também condições suficientes em cima dessa equação, garantindo a existência de soluções periódicas para ela, para epsilon suficientemente pequeno. E vale ressaltar que todos esses resultados, o que é que eles vêm adicionando na literatura? Bom, esse aqui é o resultado clássico que eu vou mostrar a seguir, para a gente ter uma noção de como que são esses resultados e qual o tipo de resultado que a gente está buscando. Mas o que a gente precisa saber a priori é que ele pede suavidade dessas funções f1 e r, no mínimo de classe C1. Depois, os trabalhos seguintes, eles seguem na tentativa de generalizar esse teorema presente nesse trabalho, de modo que essa regularidade vai ser diminuída. Portanto, ao invés de pedir, por exemplo, C1, a gente passa a pedir uma coisa que funções Lipschitz, ou mesmo funções contínuas e por aí vai. Esse trabalho aqui, especificamente, ele trabalha com essas equações diferenciais aqui no contexto de Filipov, de equações diferenciais não suaves. Então, para a gente ter uma noção de qual é o formato, qual é a cara dos teoremas que a gente quer demonstrar, eu vou aqui apresentar o resultado averaging clássico. O resultado fala o seguinte: considerando essa equação diferencial, defina a média aqui dessa função f1. Essa média é definida da seguinte forma, né? Você fixa aqui um valor na variável espacial e faz aqui a integral no tempo, certo? E aí divide pelo comprimento desse intervalo. Então, realmente, a média no tempo aí dessa função f1 para cada z fixado. E considere, a partir de então, a equação diferencial em que o campo vetorial é dado por essa média. E aqui a gente tem as hipóteses, né?
As hipóteses principais aqui que a gente tem que ter em mente, que é pedido que F1, R, a derivada de F1 com relação a x, a segunda derivada de F1 com relação a x e a derivada de R com relação a x estão definidas, são contínuas e limitadas por uma constante que não depende de epsilon, aqui dentro desse intervalo. Então perceba que aqui, ao pedir que essa função aqui exista e seja contínua, está sendo pedido que essa F1 seja de classe C2. E por aqui a gente tem que R está sendo pedida de classe C1. Além disso, outra hipótese que é interessante prestar atenção é essa aqui, sobre o determinante da derivada dessa função média. Pede-se, então, que exista um ponto crítico, P, dessa equação diferencial aqui, tal que a derivada da F1 nesse ponto crítico seja diferente de zero. Então, note, esse P ele é tal que F1 de P é igual a zero, porém, a derivada de... No caso, o determinante da derivada de F1 em P é diferente de zero. Dadas essas hipóteses, a gente pode afirmar, então, que existe uma solução T periódica, que a gente chama de phi de T epsilon, dessa equação aqui, que está próxima de P, tal que o limite dessa solução T periódica, quando você faz o parâmetro epsilon ir para zero, tende à solução estacionária dada por P. Então, esse é o tipo de resultado que a gente encontra na literatura clássica e é o tipo de resultado que a gente também busca obter, porém, com condições mais fracas sobre essa função F1 e R. Para isso, a gente vai fazer uso do grau de Brouwer. O grau de Brouwer ele é uma função a valores inteiros, ok? Que para cada função f definida em um determinado domínio fecho de V, onde V é um aberto limitado, e também dado um y aqui, um y0 no contradomínio dessa função, para cada trio desse, o grau de Brouwer, que a gente denota dessa forma, ele é um número inteiro que satisfaz as seguintes condições. A condição de existência, que diz o seguinte: se o grau de Brouwer, esse número inteiro, aí definido de alguma forma, é diferente de zero, então existe solução para a seguinte equação: f de x igual a y0. Tem também essas outras duas propriedades, a aditividade, que diz que sobre determinadas condições o grau de Brouwer aqui nesse domínio V pode ser calculado como a soma do grau de Brouwer calculado em dois domínios diferentes. E a terceira, e uma das mais importantes, é aqui a invariância por homotopia, que fala o seguinte: se você tiver duas curvas que são homotópicas, então, e você pega aqui uma curva, um caminho YT de elementos aqui no contradomínio, contanto que sejam satisfeitas aqui algumas condições técnicas, como essa, por exemplo, você garante que o grau de Brouwer ele é constante ao longo dessa curva YT. Passando agora para a parte em que a gente deu alguma contribuição, vamos considerar, a princípio, essa equação geral, que já está na forma padrão da teoria averaging, e a gente está considerando aqui essa equação diferencial, em que essa função f ela é uma função contínua, t periódica, e está definida num aberto D aqui do Rn, e esse ε0 aqui é positivo. Ok, daqui a gente vai definir uma função, a função média completa, que a gente chamou de fzinho, que é simplesmente definida da mesma forma que a gente definiu a função média quando eu apresentei o teorema clássico da teoria averaging, ok? Você vai fixar agora z, tanto z quanto epsilon, e vai fazer a média aqui na variável temporal. Agora, a gente vai supor que para um dado conjunto V, que é aberto limitado, tal que o seu fecho está inteiramente contido em D, existe epsilon1, tal que para cada lambda pertencendo a esse intervalo 0,1 aberto, e todo epsilon pertencendo a 0 epsilon1, qualquer solução t periódica dessa equação diferencial que está aparecendo aqui, ela está inteiramente contida
em V. Então, veja o que é que temos aqui. Temos essa equação diferencial, que quando a gente olha ela da forma que ela está aqui, com esse domínio, a gente estaria permitindo que a solução tocasse aqui a borda de V, uma vez que estamos permitindo x no fecho de V. Porém, o que é aqui que está a restrição dessa hipótese, né? Ela pede que qualquer solução dessa equação diferencial ela esteja inteiramente contida em V, tá bom? E leve em consideração também que aqui a gente tem um lambda multiplicando essa equação diferencial, então ela, por pouco, não é a nossa equação diferencial original, por conta desse lambdazinho aqui na frente. Essa hipótese ela pode parecer um pouco esquisita a princípio, porém ela é verificável. E a gente, inclusive, tem no artigo que foi publicado com esses resultados, um exemplo calculado com bastante detalhes de como que a gente verifica essa hipótese H. Então, a partir desse contexto todo, desse cenário todo que a gente construiu, a gente consegue demonstrar, então, esse teorema A. Considere a equação diferencial 1, aquela mais geral, que é contínua, t periódica, não autônoma. Assuma que para um determinado aberto limitado V, cujo fecho está todo contido em D, a hipótese H vale, ok? Supõe ainda que isso aqui é diferente de zero para todo Z na fronteira de V e para todo epsilon aqui nesse intervalo. E também que o grau de Brouwer aqui dessa função, dessa média completa, ele é diferente de zero em um determinado epsilonzinho aqui nesse intervalo. Tendo isso, a gente consegue garantir que para cada epsilon aqui nesse intervalo existe uma solução t periódica φ t epsilon da equação diferencial 1, tal que φ de t epsilon pertence ao fecho de V para todo t. Okay? Então aqui o que a gente está garantindo é a existência de uma solução t periódica. Se aqui é o fecho de V, a gente está garantindo a existência de uma solução t periódica aqui dentro, que está toda contida no fecho de V. E note que essa solução t periódica, ela poderia, em particular, tocar aqui a fronteira de V, uma vez que ela está contida aqui nesse fecho. Uma outra coisa que é possível fazer é quando você pega aqui agora a equação diferencial 2, que é um caso um pouco mais particular daquele que a gente estava trabalhando no primeiro teorema, você pode fazer o seguinte. Bom, tendo essa equação diferencial, você pode definir essas funções FIs e essa Rzinho da seguinte forma. As FIs nada mais são do que as médias de cada uma dessas funções coeficientes aqui. E a Rzinho, ela é a média da função resto, aqui que aparece no final. Daí a gente consegue também definir essa função f caligráfico k da seguinte forma. Ela é simplesmente essa combinação aqui dessas funções FIs. Perceba que, em particular, quando a gente faz essas definições, a função promediada completa, que é dada pela média de todo o lado direito da nossa equação diferencial, ela pode ser reescrita aqui dessa forma que está aparecendo no canto da tela, como a nossa f caligráfico mais epsilon ak mais 1 de rzinho epsilon. Com isso a gente consegue demonstrar esse teorema aqui, teorema B, em que a gente considera a equação diferencial t periódica, contínua, não autônoma, em 2, que foi mostrada no slide anterior. A gente assume que para um dado aberto limitado V, cujo fecho está contido em D, a hipótese H está sendo satisfeita. E a gente faz ainda agora uma hipótese, essa estimativa sobre essa quantidade aqui. A gente supõe então que esse ínfimo aqui, quando epsilon vai para zero, é maior que o máximo desse resto. Além disso, supomos que o grau de Brouwer dessa f caligráfico k é diferente de zero para todo o epsilon aqui nesse intervalo. Com essas hipóteses sendo satisfeitas, podemos então concluir que existe
solução t periódica para cada epsilon dessa equação diferencial 2, cuja a imagem está toda contida no fecho de V. Outra coisa que é possível fazer agora, a partir do teorema B, é o seguinte resultado: é sobre o mesmo cenário, o mesmo contexto que a gente tinha no teorema B. Considere agora, suponha que essas FIs aqui, até um determinado L-1, é identicamente nula, ok? E suponha que a Lésima é a primeira que é diferente de zero. E seja Z estrela, um elemento aqui de D, um zero isolado dessa FL. Suponha que existe uma vizinhança V, ok? Cujo fecho está contido em D, que isola esse Z estrela enquanto zero da nossa FL. Ou seja, FL de Z é diferente de zero para todo Z no fecho de V que não seja o próprio Z estrela. E supõe ainda que esse V seja tal que a hipótese H é válida nele. Além disso, suponha que o grau de Brouwer da FL seja diferente de zero no epsilon igual a zero. Além disso, suponha que o grau de Brouwer aqui da FL é diferente de zero. Então a gente consegue garantir que existe um certo epsilon barra aqui, tal que para cada epsilon entre 0 e epsilon barra, ou seja, para epsilon suficientemente pequeno, a equação diferencial 2 tem solução t periódica, que está toda contida aqui no fecho de V, e, além disso, quando o epsilon vai para zero, essa solução t periódica aqui, ela está convergindo para a solução estacionária dada pelo Z estrela. Por fim, a gente tem essa aplicação onde verificamos aqui a validade dos resultados que obtivemos com esse trabalho, e para isso a gente pegou essa equação diferencial aqui, certo? Que é uma equação diferencial que é contínua, porém ela não é Lipschitz em nenhuma vizinhança aqui do S1, porque a gente tem esse termo aqui. Logo, essa equação diferencial aqui, do jeito que ela está apresentada, ela não pode ser tratada por nenhum método, nenhum teorema que já exista na literatura até então. E o que a gente consegue demonstrar aqui é que para qualquer inteiro positivo k e epsilon diferente de zero suficientemente pequeno, essa equação diferencial aqui, ela admite solução periódica aqui, tal que quando o epsilon vai para zero, essa solução t periódica que a gente encontra, 2π periódica, né, que a gente encontra, ela tende aqui para o S1. Os detalhes de como que essas contas são feitas podem ser encontrados no artigo que foi publicado com esses resultados aqui. E eu também fico disponível aí para eventuais dúvidas e discussões. Por fim, a gente tem as referências. Essas aqui são as principais referências que a gente utilizou. E aqui é o artigo publicado com os nossos resultados. E é isso, então. Gostaria de agradecer pela atenção e agradecer à FAPESP também pelo apoio financeiro durante o doutorado. Obrigado. Bom, muito obrigado aí ao Francisco, Bruno, né, e também ao Ulisses pelo suporte técnico. Então a gente vai abrir agora para se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Manda bala aí, Ulisses. Francisco, primeiro, parabéns pela apresentação. Sua exposição é muito calma. Achei muito boa. Só assim, tipo, eu sinceramente me perdi bastante nos detalhes técnicos por falta de familiaridade com a área e tudo mais, né? Então eu só fiquei bem nas ideias por cima, mas uma dúvida que eu fiquei um pouquinho é sobre esse último resultado, que é uma coisa que faz mais sentido para mim, que é sobre quando você diz que as suas órbitas periódicas convergem uniformemente para S1. Eu queria que você explicasse o que quer dizer convergência uniforme nesse sentido, né? Quer dizer que elas, como funções de T, convergem C1 uniformemente para uma parametrização canônica de S1, ou significa que a distância de Hausdorff dos conjuntos que elas descrevem tende a zero, quando epsilon tende a zero? O que quer dizer exatamente? Só de curiosidade. Geometricamente é meio claro o que significa, mas...
Sim, sim. É porque, na verdade, se eu não estiver falando besteira, o S1, ele é uma das soluções daquele problema, na verdade, daquele problema quando você pega o não perturbado, certo? Então, o que acontece é num sentido meio topológico mesmo, de você ver que ponto a ponto existe aí a convergência para esse conjunto. Mas, assim, na verdade, o que a gente verifica é o seguinte, existe um ponto lá, um certo zero da nossa função média, que aquele ponto, aquele zero da função média, indica que ele é uma solução periódica do problema não perturbado, né? Entendi. Então, o que acontece é que a gente acaba vendo que os zeros que a gente encontra das outras soluções Tendem periódicas do uniformemente não à solução não perturbado, perturbada. e isso aí ele converge para o zero do não perturbado. Entendi. Então, é assim que a gente verifica essa convergência. Ah, maneiro, valeu. Obrigado. Imagina. Interessante. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu tenho mais uma curiosidade bem simples. Quando você trata de EDPs, é bem comum você usar as técnicas do RN. Eu não sei até que ponto você e seu orientador, seu grupo de pesquisa, pensaram em adaptar para geometria riemanniana, ou se vocês já viram que tem um monte de entrave e não dá para simplesmente passar para variedades, né? Que tem colagem, métrica, conexão. Não sei se você já pensou nesse tipo de abordagem. A princípio, assim, a primeira coisa que talvez valha mencionar é que aqui a gente está trabalhando só com EDO, né? São só equações ordinárias mesmo. Mas, assim, a resposta, assim, direta para você é que a gente ainda não pensou em como fazer isso em variedades riemannianas e tal, generalizar mais ainda, né, o espaço no qual a gente está trabalhando. Mas, assim, uma coisa que o pessoal faz bastante, que aí você pode começar a querer, talvez, levar um pouco para essa área, é você fazer esse tipo de resultado em sistemas de Filipov, em que aí você faz um trabalho bem geral, assim, na verdade, mesmo que às vezes ele venha com uma cara de que parece que você está trabalhando no R2, assim, ou em algum espaço euclidiano, mas parece que dá para você até passar para variedades riemannianas aí de maneira um pouco mais natural, mas assim, não que seja fácil também. Mas no nosso caso, especificamente, a gente, pelo menos que eu me recorde, a gente não pensou muito nisso, a gente se restringiu mesmo ao espaço euclidiano. E pode ser também, claro, uma direção aí de estudo para ver como que essas coisas se adaptariam para essa roupagem assim mais geral, né? Ah, sim, bacana. Maravilha. Parabéns aí pela apresentação e obrigado pela participação aí no evento. Eu que agradeço a oportunidade. Então, uma salva de palmas aí, pode abrir o microfone. Obrigado aí.